Olá, meus amados, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o final de semana? Descansaram bastante? Se cuidaram? Se divertiram? E hoje nós voltamos para a nossa rotina, de estudos, onde hoje a nossa aulinha de hoje é da disciplina de língua portuguesa. Isso mesmo. Nós vamos encontrar o conteúdo lá na página 264, aqui no materialzinho didático de vocês, ok? Então, pega o materialzinho didático, põe aí do lado para acompanhar a nossa aula de hoje, certo? Na página 264, vocês vão observar lá que o nosso conteúdo de hoje é sobre oração, período e parágrafo. Isso mesmo, vamos tirar aquelas duvidazinhas hoje, não é verdade? Muito bem, e vou também esperar vocês em uma atividade bem legal, bem específica relacionada ao nosso conteúdo de hoje, que vocês vão encontrar na página 267 e 268 também aqui no materialzinho didático de vocês, ok? Então se acomoda, se prepara e vamos para a nossa aulinha de hoje de língua portuguesa, Falando sobre oração, período e parágrafo, isso mesmo. O que vem a ser uma oração, A oração ela é todo um conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo, isso mesmo, ou de uma locução verbal, ok? A oração, ela apresenta também, opcionalmente, o sujeito, tá legal? Mas, obrigatoriamente, o predicado, isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo que a tia Letícia trouxe? Olha lá. O menino sujou sua camisa. O menino é o sujeito. E sujou sua camisa é quem? O predicado. Nós vamos observar que em torno, aqui nós temos quem? Sujou é um verbo. Então, aqui nós temos uma oração, ok? Vamos lá para período, O que vem a ser período? O período ele pode ser caracterizado, pela presença de uma ou de mais orações, ok? O período ele pode ser um período simples e pode ser um período composto. Quando ele é um período simples, ele apresenta apenas o quê? Uma oração, ok? E contém um verbo simples, Vamos dar uma olhadinha? Ó, já acordamos. Acordamos aqui é um verbo acordar. Então, nós temos o que aqui? Nós temos um período simples, onde nós estamos vendo aqui a presença de quê? De uma oração. Isso mesmo, De uma oração e apenas de um verbo. Não é prático? Simples as regras, de entender? Que legal que vocês estão compreendendo. Quanto ao período composto, a gente já vai observar que o período composto ele é um enunciado de uma ou mais orações, ou mais oração, pode ser, e contém, no caso, dois ou mais verbos. Vamos dar uma olhada no exemplo que eu trouxe para vocês? Olha. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus, mas consegui chegar a tempo no trabalho. Então, você vai observar aí que tem mais de uma oração e que também tem mais do que, no caso, verbos. Nós temos aqui, acordei, tomei, apanhei, consegui, chegar. São o quê? São verbos. Então, nós temos aqui o quê? Um período composto, mais de uma oração e também mais de um verbo, ok? Deu para entender direitinho, meus amados? Vamos a parágrafo? Vamos lá. Vamos prestar bastante atenção agora com relação a parágrafo, tá? Principalmente porque a gente necessita muito com relação à produção textual. Então, vamos lá tirar as dúvidas agora, ou então vamos entender mais um pouquinho.
Parágrafo, meus amores, é o conjunto de frases, né, que formam o quê? Vai formar uma sequência. E essa sequência tem que vir com sentido e também com lógica, né? Tem que ter sentido e ter lógica, ok? Então, o parágrafo, né, eles são estruturas, ou seja, são base, né, que vai compor um texto. E podem ser esses textos longos, médios e curtos. Vai depender de quê? Vai depender do tipo, né, de produção textual que está sendo elaborada, ok? Então, o parágrafo, né, eles são adaptados ao tipo da produção que você está fazendo. Geralmente, né, ele contém entre 7 a 10 linhas. E geralmente um texto vem com 6 parágrafos, certo? Mas geralmente, né, quando nós falamos essa questão que ele contém 7 a 10 linhas, não há, né, mas não há assim uma regra geral para determinar a sua questão aí da sua produção textual. O ideal dentro de uma produção textual, quando você vai fazer com relação ao parágrafo, o ideal é que se tenha bom senso na hora de produzir o texto, né? Ter aquele bom senso, onde você vai colocar ali a sua ideia dentro da margem do que nós citamos, de 7 a 10 linhas e um texto até 6 parágrafos, ok? Agora, meus amores, não esqueçam, né, de que o parágrafo, ele é de fundamental importância, né, na construção textual, na construção do seu texto, da sua produção, né? E a sua principal função, a principal função do parágrafo é justamente de articular, ou seja, de unir as ideias. Então a gente tem que fazer justamente como eu citei no início, que tenha lógica, né? Que tenha, no caso aí, que ele seja assim de uma estrutura bem elaborada e que tenha uma sequência, que tenha um sentido, que tenha uma lógica, ok? E aí também fazendo com que, né, quando a gente faz dessa forma, com lógica, com bom senso, com sentido e com uma sequência, com certeza a sua produção textual vai ficar bem legal, certo? Então, fazendo aí com que, né, as mesmas, ou sejam, né, a sua produção textual fiquem distribuídas, né, as suas ideias, elas fiquem distribuídas, bem organizadas, né, de uma maneira o quê? De uma maneira clara, de uma maneira precisa e de uma maneira objetiva. Ok, meus queridos? E aí, deu para tirar aquelas dúvidas com relação aí, como é que eu vou fazer aí, produzir um texto? E a questão do parágrafo, né? Deu para entender sobre o período simples, período composto, sobre a questão também de oração? Que legal! Vou aguardar vocês aí na nossa atividade das páginas 267 e 268 no nosso material didático, ok? E aguardo vocês também no nosso próximo encontro aqui no canal. Tá bom, meus amores? Se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau!